Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 23 de junho de 2023, falaremos sobre, no mercado brasileiro, a gente vai comentar sobre Intelbras e Block Trade e também falaremos da Edux entrando em cursos técnicos. Depois a gente vai para o mercado internacional, vamos falar da Revolut e remarcação ou marcação a mercado e também do IPO da Cava, sobre Fast Casual Restaurants, né? Muito chique. E por fim a gente vai falar sobre inteligência artificial envolvendo Elon Musk e também as Big Techs e os grupos de mídia. E para me acompanhar nesse episódio, estou com meus queridos colegas de bancada, nosso instrutor de finanças, modelagem, né, finanças corporativas, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo. Fala, Habib, fala, Yuri, olá, ouvintes. Boa tarde, bom dia, boa noite, como diz o Yuri, né? Para quem está nos ouvindo. Estamos aqui devidamente agasalhados aqui, né? Com Insider Store, com meia, com pantufa, com blusa, porque o inverno chegou aqui no sul, viu? Não só aí, viu? Aqui também tá frio. Eu aposto que o nosso outro participante, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia, também tá sentindo um friozinho aí. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast. Hoje, né, Habib, saindo na sexta-feira, então, Casual Friday, dá até para eu mostrar aqui que eu estou com a minha Insider por baixo, ó. A luz não está uma das melhores, mas aqui para me dar o conforto térmico de sempre. Muitas vezes eu estou de gravata, a gente acaba não conseguindo mostrar, né? Mas, de fato, eu uso aqui as camisetas da Insider e me ajudam bastante nesse conforto. Para ficar tranquilo, para gravar o podcast, para poder trabalhar e fazer as reuniões do dia a dia de trabalho. Habib, vamos lá. Pois é, eu também tô com a minha camiseta, minha tech t-shirt da Insider Store, mas melhor ainda, eu tô usando as Spectrum Socks, né, as meias da Insider Store, que essa sim me dá um conforto térmico, né? Inclusive estava batendo um papo com o Yuri esses dias, né? Porque a gente meio que perdeu o hábito de usar meia, inclusive com roupa social. O Yuri me disse que é moda, eu acreditei nele, né? Mas enfim, vamos aí, de qualquer forma, você pode usar uma meia por baixo do sapato, sem aparecer aquela meia. Insider também tem esse modelo de meia invisível, né? Ou tem o cano curto também, tem o cano alto para quem quer complementar o estilo, tal. Mas o conforto térmico ele é muito, muito bom, né? Então ele dá uma aquecida boa. Tem região acolchoada nos calcanhares para dar um aumento aí no conforto ainda, né? Porque absorve um pouco o impacto. É bom tanto para os esportes como para o dia a dia. E ela, de fato, né, ela acaba absorvendo a umidade, deixando o pé respirar, né? É muito interessante porque ele evita odores, eventualmente, que você pode ter nos pés. Então, a tecnologia que a Insider já aplica nas outras peças, ela também aplica nas meias, né? Pô, meia com tecnologia? Pois é, a Insider ela faz isso para você. E se você quiser complementar o seu guarda-roupa com as Spectrum Socks ou outras peças da Insider, você pode usar o nosso cupom de desconto de 12%, BTC12. É só colocar o código do cupom lá no carrinho das suas compras na Insider Store. E o link está aqui na descrição. Entra lá, dá uma conferida, porque pode ser interessante para você começar a se aquecer um pouco mais nesse inverno rigoroso aqui em São Paulo e principalmente lá no sul, onde o Guilherme está agora. E para você que tem interesse em se desenvolver junto com a gente está com inscrições abertas para os nossos cursos, né? Então, o General Business Program, voltado para quem está no início de carreira, né? Começando aí a galgar os passos no mercado de trabalho. Você pode se inscrever no GBP para as turmas do segundo semestre. Temos turmas presenciais, turmas virtuais ao vivo, segunda e quarta noite, terça e quinta noite, sábado o dia inteiro, enfim. Você pode escolher, feito sob medida para você, né? E o Strategy and Finance, que é o nosso curso voltado para líderes, gestores, pessoas que estão na posição de tomada de decisão nas empresas, também com inscrições abertas. O curso tem início em agosto, tá? Mas a gente já está chegando no final das vagas, então aproveita e se inscreve aproveitando o desconto de inscrições antecipadas. Beleza, vamos lá, pessoal. A gente tem algumas notícias para comentar. Eu vou pegar aqui a primeira. A primeira notícia é do Brasil Journal
E o título é o seguinte: Intelbras. Investidor vende 2,5% da companhia. E essa aqui eu vou comentar. Tá? No episódio da semana passada, eu comentei sobre uma notícia da Positivo. Ela vai investir 40 milhões de reais em segurança e automação e criou uma divisão inteira, né, para ficar com essa área. O mercado de segurança ele é dominado pela Intelbras aqui no Brasil. A gente está falando de produtos voltados para segurança residencial, principalmente ou segurança comercial, câmeras, sistemas de inteligência para segurança, monitoramento, etc. Né? Então eu quis trazer essa notícia até para ter um efeito comparativo, de certa maneira. Se você quiser acompanhar o que foi falado sobre a Positivo, volta lá no episódio da semana passada do BTC Journal. A notícia, em si, ela fala sobre um block trade. Né? E o que seria isso? A tradução literal, né, seria negociação em bloco. E diz respeito a uma operação na Bolsa de Valores de ações já existentes, né? Não é uma nova emissão, são ações já existentes, mas com um volume bastante alto. Vamos supor que você queira comprar 100 ações da Intelbras. Você entra na corretora, lança a ordem de compra, se o preço estiver de acordo com o preço de alguém que está vendendo, a operação é realizada. Agora, se você quiser comprar 5 milhões de ações, isso configura o block trade, por exemplo. Você vai precisar fazer um aviso prévio no mercado e geralmente entrar em um leilão. Né? E aí, segundo um artigo do Jacinto Santos, que é um analista de um site muito legal que eu recomendo fortemente, que é o Funds Explorer, e ele também é nosso ouvinte aí do podcast, então um abraço para o Jacinto. Configura o block trade quando a ordem é maior do que 0,9% do free float, ou seja, das ações em circulação, ou a ordem movimenta mais do que 3,5% do volume médio diário dos últimos 20 dias. Né? Então tem que ser um volume considerável. Tá? Qual que é a consequência de um block trade? Uma possível desvalorização da ação, pois na negociação o preço ele pode baixar razoavelmente. Nesse caso, o block ele começou com um desconto de 6% com relação ao fechamento do dia anterior, mas no fim acabou com desconto de 0,5%. Então foi muito bom o negócio aí dentro desse block trade. E aí, pelo que diz a reportagem, a venda não foi feita pelos controladores, que são a família Freitas aí, que tem 64% do capital da companhia, mas sim por um investidor internacional, que seria muito possivelmente a Dahua Technologies. Né? Isso não está no fato relevante, nada oficial, mas correm boatos aí. Bom, só para ressaltar, pelo amor de Deus, hein, não é uma recomendação de investimentos, porque eu falei das ações da Intelbras, tá? Coloque seu dinheiro debaixo do colchão e boa. Enfim, vamos dar uma olhada nos números aqui da Intelbras, tá? Que é legal aqui, até para você comparar depois com a Positivo, que eu analisei na semana passada. No primeiro TRI de 23, a empresa teve uma receita de 1 bi, 1,034. Tá? É um aumento de quase 20% em relação ao primeiro TRI de 22. A divisão de segurança é a mais representativa, tem 51% da receita e a maior margem bruta, de 36,1%, e subiu, né, em relação ao resultado anterior, né, de um ano antes. Comunicação, sistemas de comunicação, corresponde a 22% da receita e tem uma margem bruta muito boa, de 31,4%, e foi a que mais subiu nesse intervalo. Já a energia corresponde a 27% da receita e a menor margem bruta, 23,3%, apesar do aumento. Aqui vale um parênteses no setor de energia. Né? A empresa ela teve uma receita de 278 milhões, né, a parte energia, 278 milhões nesse trimestre, que foi um aumento de 34% em relação ao primeiro TRI de 22. No entanto, foi uma queda de 41% na receita do quarto TRI de 22. Por que isso aconteceu? Porque a parte de energia da Intelbras é muito focada em energia solar. E no ano passado, houve uma alteração da legislação, o que fez com que a demanda fosse muito concentrada no quarto TRI de 22, porque a mudança seria feita, seria aplicada a partir de janeiro de 2023. Então, muita gente foi atrás para instalar energia solar e essa demanda foi reduzida no primeiro TRI de 23. Tá? E isso resultou numa queda, mas ainda assim um aumento em relação ao primeiro TRI. Tá? O EBITDA foi de 144 milhões, um aumento de 37%, muito bom, e o lucro líquido para 132 milhões. Né? O ROIC da empresa nesse trimestre foi de 25,8%, um ROIC muito interessante, mas ainda assim
abaixo do ROIC da Positivo, que foi de, não vou falar, então dá uma olhada no episódio da semana passada, e gerou caixa, tá? Então teve geração de caixa, 86 milhões. E aí eles falam no relatório, só para finalizar essa notícia, o foco no sell-out, né? O sell-out que é uma estratégia importante para Intelbras. O que é o sell-out, né? É a estratégia de vendas do B2C. A Intelbras, ela vende para revendedores e varejistas, que é o B2B, né? Business to business. E o sell-out é a atenção dada aos produtos da Intelbras no ponto de venda. Ela não pode simplesmente jogar os produtos para os varejistas, os distribuidores, revendedores, e eles que se virem, né? É preciso dar um suporte. E esse é um dos focos da Intelbras no período atual. Né? Também a gente fala sobre isso em marketing, né? Isso daqui, dentro das estratégias de praça, né? A gente conhece como estratégia pull ou B2C. E aí tem várias formas de fortalecer o sellout, né? A gente pode ter treinamento do canal de marketing, ações de trade marketing, que são ações de campanhas no ponto de venda, ou até monitoramento de estoques, de giro de produto, análise de dados do cliente final. Tem várias formas da empresa atuar junto ao público, né? O cliente final, que passa um pouco do cliente que ele vende de fato, que é o B2B. Né? Isso é muito foco da Intelbras. Eu acho que é importante trazer esse tipo de estratégia e ela está num caminho bem interessante, bastante lucrativa, com um ROIC muito legal. Bom, vamos para a próxima notícia, pessoal. A próxima notícia eu peguei aqui do valor econômico e o título é o seguinte: Edux entra no mercado de cursos técnicos. Ô Yuri, vou te falar uma coisa, eu sempre gostei muito de cursos técnicos. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu fiz, né, dois cursos técnicos que a faculdade oferecia lá pelo Senai, né, curso de instalações elétricas e de mecânica, então mexer no torno, mexer na fresa, realizar instalações elétricas, um monte de coisa, mão na massa, e eu vou te falar que eu gostei bastante. Eu gosto bem desse caminho, porque a empregabilidade acaba sendo interessante, né? Sempre tem demanda para esse tipo de serviço. Enfim, parece uma bola dentro da Edux. O que você acha? Conta um pouquinho sobre essa notícia. E é até legal a gente dividir, né, com nossos ouvintes, a gente alinha aqui, conversa sobre as notícias antes, né, para dividir o que vai ser dito, como que vai ser comentado, e a gente não falou nada sobre que fizemos cursos técnicos, né? Você acabou de falar aqui que fez curso técnico, eu também fiz Senai, eu fiz o Roberto Simons no Brás, em São Paulo, eu sou mecânico de usinagem, então também trabalhei no torno ali, o início do torno CNC, que é o torno automatizado, né? Com codificação e afins, bem bacana, eu gostei, e de fato, assim que eu saí do colégio com o curso técnico, eu poderia ter entrado aí em grandes empresas, tal qual meus amigos e amigas entraram, né? Eu acabei não indo por esse caminho, eu quis fazer o ensino superior em seguida, e eu não precisava trabalhar neste momento, eu fui ajudado aí pela minha família. Enfim, mas, dito isso, também corroboro com a sua opinião. Mas vamos lá. Essa parceria da Edux, ela vai ser feita com a Estácio, que é uma empresa que oferece curso superior. Então, tem dois caminhos que eu vou seguir aqui na minha análise de notícia. Primeiro, redução do custo fixo da Estácio, que fica com parte do seu tempo ocioso ou dos seus prédios vazios. E o segundo, otimizar aí as pessoas que querem entrar na faculdade, você dá uma direcionada nas pessoas para que elas não errem e não desistam de cursar os cursos superiores. Então, se eu faço um curso técnico de enfermagem, eu tendo a saber se eu vou ter afinidade ou não com o mercado de saúde, por exemplo. Mas vamos lá. De acordo com Haroldo Alves, que é o CEO da Estácio, o curso técnico ele não canibaliza o ensino superior. Na verdade, ele vai auxiliar as pessoas a entrarem antes no mercado de trabalho. Então, com o curso técnico, a pessoa pode conseguir um trabalho logo que sai do colégio, então ela vai ter um dinheiro para pagar a faculdade, antes de uma outra pessoa que eventualmente não tenha o curso técnico e não tenha alguma formação para oferecer no mercado de trabalho e ser melhor remunerada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, e não menos importante, é que esse curso técnico, ele demora mais ou menos de 12 a 18 meses, e a pessoa consegue fazer ele durante o tempo do ensino médio. Então, faz as aulas do ensino médio comum de manhã, o curso técnico à tarde, ou vice-versa,
Isso ajuda na formação e a entrar no mercado superior, do curso superior. Tem uma pesquisa feita pelo INSPER que as pessoas egressas desses cursos técnicos, elas têm maiores chances de ingressar no curso superior. Talvez porque tenha mais afinidade com o curso, porque foram melhores preparadas nos cursos técnicos, porque estudaram mais e têm mais conhecimento de mundo, que é um pouco do que o vestibular para curso superior nos cobra, né, na vida inteira. Bom, a Estácio, ela ofertará esses cursos técnicos junto com a Edux no campi das suas faculdades, onde já existe um CAPEX instalado, já tem laboratório, já tem apostilas para o curso superior, elas vão ser simplificadas para o curso técnico, já tem o professor que conhece do assunto, que já vai para lá todo dia ou alguns dias da semana. Todos esses custos que o curso superior tem, pode e será dividido com o curso técnico. É essa a ideia, essa é a premissa dada para esse negócio. Esses professores do curso superior, eles estão sendo convidados para dar essas aulas no curso técnico. São 8 áreas que serão atendidas neste momento. São elas: administração, automação industrial, enfermagem, logística, recursos humanos, redes de computadores, segurança do trabalho e informática. Habib, semana passada você comentou sobre informática, saudade das aulas de informática, né? É um pouco do que vão ensinar aqui nesse curso técnico que será dado aqui aproveitando esse CAPEX. Bom, as mensalidades, elas vão oscilar entre R$ 249 e R$ 299 mensais, então é um valor muito menor que um curso superior, óbvio, e comparado aos cursos técnicos, tá no benchmark bacana, não é muito mais do que isso, os bons cursos técnicos particulares do Brasil, principalmente das grandes cidades, dos quais eu tenho conhecimento. E hoje, o mercado privado desses cursos técnicos, ele representa cerca de 40%, 60% é público. Então, escolas técnicas estaduais, escolas federais de ensino técnico, além do ensino médio. Então, se 40% são particulares, do total de 1,8 milhões de alunos matriculados, então algo em torno de 700 mil alunos no mercado privado, Habib, 260 mil são das áreas de enfermagem. A fala do CEO da Eustácio aqui é porque os cursos de enfermagem são mais fáceis de acessar. Com o curso de enfermagem é mais fácil você acessar o mercado de trabalho. É isso que ele disse. Mas eu tenho uma informação além da notícia de que os cursos de enfermagem, eles proporcionam nos hospitais uma remuneração maior do que os outros cursos, por exemplo, como administração ou um gestor de redes de segurança ali, que é menos remunerado quando eu falo de um menor aprendiz ou de um estagiário. Então, a enfermagem paga melhor, apesar de termos aí as discussões políticas em relação ao piso da enfermagem. O curso técnico de enfermagem, dentre os cursos técnicos, é o que melhor remunera. Isso deve atrair boa parte destes novos alunos de cursos técnicos para o novo mercado de trabalho. Entrar no mercado de saúde, você passar no vestibular de medicina ou de própria enfermagem, sem saber se você tem afinidade com o mercado de saúde, não é lá muito interessante. Então, você fazer o curso técnico, ter acesso aos hospitais, ver se é para você aquilo, ajuda a escolher melhor o curso superior e a não desistir com 1, 2 anos de faculdade, que é o que acontece hoje com muita frequência, né? Pô, é muito interessante, Yuri, você trazer essa visão, porque eu acompanho o mercado educacional, talvez não seja coincidência, né? Mas eu acompanho desde 2018, né? Os resultados, as estratégias das gigantes do mercado. Aqui eu estou falando de Cogna, de Edux e de Ânima, principalmente. Aí tem algumas outras, Cruzeiro do Sul, enfim, tem algumas outras, mas eu acompanho um pouco menos. E aí, o aspecto do curso técnico nunca me saltou os olhos, né? E as empresas acabaram nem investindo nesse setor. Eu vou acompanhar porque eu quero ver no que vai dar isso, né? Não tinha pensado por esse lado, a gente acabou analisando bastante a entrada nos cursos de saúde, medicina, mais ensino superior, né? E também na tecnologia. Mas vamos ver como é que é, e parece que tem estratégias interessantes aí, como você comentou. Muito bom. Bom, vamos seguir, vamos para o mercado internacional. Aqui eu vou trazer uma notícia do Neofeed. Revolut entra na era da reprecificação das startups
e duas gestoras remarcaram 40% para baixo. Gui, eu acho que vai precisar de uma tecla SAP. Tecla SAP, eu acho que é um termo que não é usado há décadas, né? Mas enfim, a gente vai precisar de uma tecla SAP para esse título aqui. Eu queria que você explicasse um pouco do que se trata, essa tal de remarcação que ele está falando no título, e falar um pouco da Revolut também. Estava falando agora cedo de gerações, né? Eu acho que a geração mais atual não sabe o que é tecla SAP, né? Isso é um negócio de quem via TV aberta lá na década de 90. Mas explicando o que é a tecla SAP que o Habib quis dizer, né? Era um botão no controle remoto que você apertava para ouvir dublado, né? Quando o conteúdo estava em inglês ali. Ou é para ver legenda, né? Agora a gente mexe lá na configuração do Netflix e não tem problema. Mas era para você entender o que estava ali que você não estava entendendo, né? Então vamos explicar primeiro um pouco o que é a marcação a mercado. Ele está falando aí que as gestoras remarcaram 40% para baixo, né? É o seguinte, quando você é uma empresa, você faz um investimento, então você vai lá e compra um terreno, uma fábrica, ou mesmo uma participação em outra empresa. Você registra esse ativo no seu balanço pelo valor que você pagou. Se em algum momento você tiver a intenção de vender esse ativo, aí é interessante você analisar qual que é o valor de mercado dele e atualizar no balanço o valor do ativo pelo valor de mercado. Então, dando um exemplo, se eu vou lá e compro uma ação do Nubank a 3,50 e a ação está 7,60, que é mais ou menos o que estava hoje, eu tenho que ir lá no meu balanço e corrigir o valor, né? Para cada ação, eu tive um ganho de 4,10, um ganho de capital. Comprei a 3,50, tá 7,60. Já se a ação caísse para 2, eu estaria perdendo dinheiro. Paguei 3,50. Tá 2, eu estaria perdendo 1,50 por ação. E eu tenho que registrar isso, os ganhos e as perdas. Então, a marcação a mercado nada mais é do que refletir o preço atual do ativo, o preço de mercado do ativo, no meu balanço. O contrário disso, ou seja, não fazer a marcação de mercado, seria simplesmente manter no balanço esse investimento, essa ação, pelo valor que eu paguei. Então, tá lá, meus 3,50 na minha ação, independente se a ação está valendo R$ 10 ou 10 centavos, eu mantenho quanto que eu paguei. Quando a gente está numa empresa e você faz um investimento que você não pretende vender, né, geralmente é assim que fica pelo valor histórico. Bom, o lado negativo da marcação a mercado é que você tem constantes mudanças no valor do ativo com reflexo no resultado. Você vai reconhecer um lucro ou um prejuízo, dado que agora aquele ativo vale mais ou menos do que o que você tinha pagado antes. O lado positivo é que agora esse ativo ele está representado no balanço por um valor mais fiel com o valor real de mercado dele. O que significa que caso você queira se desfazer dele, você não deve ter nenhuma grande surpresa. A notícia ela fala sobre a Revolut. O que é a Revolut? É uma fintech britânica que ela possibilita que os seus clientes façam diversas operações, desde receber pagamentos, então você pode ter a Revolut, a empresa, né, conecta neles para transacionar pagamentos, para receber pagamentos. Você pode emitir cartão e aí você faz compras, né? Cartão de débito, cartão de crédito. Eu não me lembro agora exatamente qual que era. Eu acho que é o famoso crédito pré-pago, né? Que funciona como se fosse um débito. E você também pode ter conta em diferentes moedas. O último aporte que a Revolut recebeu foi em 2021, em uma rodada liderada pelo SoftBank, o rei aí dos grandes investimentos com valuations estratosféricos, e a Tiger Global. E ele captou 800 milhões de dólares a um valuation de 33 bilhões de dólares. Como a Revolut é uma empresa de capital fechado, é comum atualizar o valor que um investidor tem, né, da sua participação ali, toda vez que tem uma transação, porque aí você tem uma boa referência. E essa transação geralmente acontece no caso das startups, quando elas fazem uma rodada de investimento. A Revolut não fez nenhuma rodada desde o meio de 2021, ou seja, 2 anos. Apesar disso, dois investidores, dois fundos, resolveram ajustar o valor contábil da participação que eles possuem na Revolut. O fundo Molten Ventures e o fundo Schroders ajustaram o valor em menos 40% e menos 46%, respectivamente. O Molten agora em junho e o Schroders no final do ano passado. Isso reflete o que acontece também com outras fintechs de capital fechado, como é o caso da Samap, que entre uma rodada e outra viu seu valor cair para menos da metade. E também a Klarna, que é uma empresa focada em levar compras parceladas
para o hemisfério norte, né? Lá não é tão comum ter o pagamento parcelado como a gente tem aqui. Eles chamam essa modalidade lá de Buy Now, Pay Later, né? Onde eles conseguem parcelar as compras. A Klarna teve seu valor, ela perdeu mais de 85% do seu valor. Imagina que beleza, né? Você investiu R$ 100 e tem 15 agora. Segundo um dos fundos, esse ajuste leva em conta um valuation por múltiplo de receita, que é um tema que a gente aborda na disciplina de finanças corporativas lá no GBP. E que nesse caso dá a entender que a Revolut não tem crescido na velocidade esperada. Particularmente eu já usei a Revolut num projeto que eu participei, e o sistema deles é bem legal, assim, ele é bem clean, é um visual fácil, intuitivo. Eu torço para que eles consigam continuar a ampliar a operação no Brasil, eles já estão colocando um pé no Brasil, e com isso trazer mais competição para o mercado, que óbvio é ótimo para nós, que somos clientes de serviços financeiros. Exatamente. Agora você comentou da Klarna, né? A gente já falou da Klarna no passado, e esse modelo Buy Now, Pay Later, né? Compre agora, pague depois. O nome, ele é mais adequado ao que deve ser uma compra parcelada, né? O 12 vezes sem juros, né? Ele, como modelo, foi exportado, mas como nome, acho que não foi muito bom, porque ele não reflete a realidade, na verdade. Enfim, mas muito legal. E é importante a gente entender a questão da marcação a mercado. Essa discussão, às vezes, até envolve nós, pessoas físicas. Né? Eu estava comentando coisas, eu lembro de uma discussão, porque dentro do nosso imposto de renda, que eu espero que você tenha entregue e não tenha caído na malha fina, querido espectador ouvinte, no nosso imposto de renda, em geral, a gente não faz marcação a mercado, tá? A gente coloca o preço de compra de uma ação, de um imóvel, etc. Mas já rolaram discussões aí sobre passar a fazer marcação a mercado com imóveis, por exemplo, né? Isso talvez trouxesse alguns problemas, mas em empresas é o ponto que o Guilherme comentou, né? E é um trabalho que eventualmente vale a pena você ter dentro da empresa de fazer a marcação a mercado se há intenção de venda, aumenta muito a previsibilidade. Vamos seguir com a próxima notícia. Peguei aqui do Brasil Journal. O IPO do Fast Casual Mediterrâneo que dobrou na estreia. Pois é, a notícia comenta sobre a Cava. A Cava é uma empresa de restaurantes fast casual de comida mediterrânea, como está no título da reportagem. Eu, como não estava ciente desse tipo de vocábulo, né, eu prefiro chamar de fast food diferentão, né? A proposta de valor é de uma comida rápida, saudável e saborosa, bem no estilo fast food, só que é num prato bonitinho, né, uma comida mais gourmet, enfim. Um dado interessante, lá no prospecto, dei uma lida no prospecto, apesar do IPO já ter rolado, né? Até porque a gente aqui faz esse trabalho, né, pessoal? Tem que estudar mesmo e depois a gente compartilha com vocês. Mas eles têm um dado legal de receita por refeição, né? A relação: 55% da receita no almoço, 45% no jantar. E aí ele também coloca 65% é comer no restaurante contra 35% que é delivery. Depois eu vou trazer mais alguns dados. Mas é o seguinte, como você já deve imaginar, tem muito de culinária marroquina e árabe, né? Fala de Mediterrânea, tem uma mistureba, mas parte relevante do cardápio são aquelas famosas pastas árabes, ou pelo menos famosas em casa, hummus, baba ganoush, aí tem pão sírio, carne de cordeiro, frango, queijo feta, que é um queijo feito de leite de cabra, que é muito famoso na Grécia, que envolve também culinária mediterrânea. Enfim, parece ser bem interessante. Eu nunca comi no Cava, né? Mas parece ter uma proposta legal. Você entra no site, você vê o cardápio, e tal, bem interessante. Aí tem alguns outros dados que eles divulgam lá no prospecto. O público feminino é 55%. E o público de alta renda, se a gente puder falar alta renda, o público que ganha mais de US$ 100.000 por ano, corresponde a 60% do público da rede, né? Bem interessante. Então, é um fast food, mas ele tem um público-alvo de alta renda. Agora, partindo para a notícia, né? Eles fizeram um IPO na semana passada com as ações no topo da faixa indicativa, o que já é um bom sinal, mas para melhorar, no primeiro dia de negociação, os papéis subiram 97%. Então, saiu no topo e subiu 97%. Espetacular.
Aí o Brasil Journal coloca que o modelo de negócio tem semelhança com o Chipotle. O Chipotle é também fast casual, só que de comida mexicana, mais no prato, mais bonitinho também. Só que o cardápio muda muito e o público-alvo também muda muito. Quando eu morei lá nos Estados Unidos, fiz o curso lá, tal, em Boston, e depois fui para Nova York também. Eu vivi à base de Chipotle e eu posso garantir que a maior parte do público ali, não posso garantir, né? Não fiz uma pesquisa, mas eu tenho convicção de que a maioria não é de alta renda, né? Tanto que o ticket médio ele é razoavelmente baixo. Já um outro fast casual que tem um ticket médio um pouco mais alto, mas também talvez não seja focado no público de alta renda, é o Sweet Green, que a reportagem também coloca, né, que é uma empresa de fast casual que fez o IPO recentemente mais ou menos, né, fez há 1 ano e meio. O Sweet Green ele é focado em salada, comida saudável e tal, mas também no modelo fast food, e no IPO eles chegaram a valer 5,5 bi de dólares, chegou nesse valuation lá no IPO, e hoje negocia a 1,2. Olha que espetacular, né? Enfim, nesse IPO da semana passada, a Cava chegou a um valor de 2,45 bi, né? Menos do que o IPO da Sweet Green, mas já vale mais. No prospecto, tem lá os fatores de risco. Aí eu vi alguns que são mais interessantes aqui. Tem vários fatores de risco relacionado à localização e poder de barganha de fornecedor de espaço, ou seja, relacionado a aluguel e local. Isso é muito importante para eles, é sensível no modelo de negócio. E, é claro, tem o nunca deu lucro e corre o risco de nunca dar, né? Esse é clássico dos IPOs lá nos Estados Unidos, nos fatores de risco. A Cava tem 463 milhões de dólares de prejuízo acumulado, e se eles conseguirem um lucro próximo da geração de caixa atual, vai levar só 77 anos para zerar o déficit. Espetacular. Vamos lá, vamos pegar um pouco dos resultados. Eles divulgaram o resultado fechado de 2022. A empresa teve uma receita líquida de 564 milhões de dólares, um aumento de 12,8%, e um same-store sales de 14,2%. Lembrando, same-store sales é o crescimento nas lojas que já estavam abertas no período anterior de comparação. Aí tem toda a relação de custos. A maior parte do custo deles é comida, bebida e embalagem, cerca de 32% dos custos e despesas totais. Depois vem mão de obra com 28%. Aí tem os custos de aluguel, cerca de 10%, e outros custos e despesas, tal. Tudo isso vai gerar um prejuízo operacional de 60 milhões de dólares, tá? Para uma receita de 564. E aí eles têm o EBITDA ajustado, né, que é o EBITDA marretado, que é positivo, 12,6 milhões, mas ele caiu em relação a 2021, 13,7% de queda, né? E aí teve prejuízo líquido, 59 milhões de dólares, né? Mas como eu comentei, gerou caixa, né? O caixa das operações, caixa gerado nas operações foi de 6 milhões de dólares no ano de 2022, o que me faz ter esperanças para o IPO da BTC em breve, se esse for o novo patamar aceitável de geração de caixa. Vamos conversar sobre isso depois, hein, pessoal? Mas enfim, tirando a brincadeira aqui, é uma empresa que já gera caixa, que, enfim, pode trazer esperanças para que a operação seja sustentável. Não digo em relação ao valor do IPO, parece que foi bastante esticado, mas aí eu já não vou fazer nenhuma análise, muito menos indicações. De qualquer forma, é interessante notar que existe um fast casual que atende a um público de alta renda, né? E esse modelo pode sim prosperar. Vamos acompanhar. Agora que tem o IPO, os números divulgados, a gente consegue fazer o acompanhamento com frequência. Vamos lá para a próxima notícia. Na verdade, a gente vai agora para o próximo bloco falando sobre inteligência artificial, tema quente do momento, hein, pessoal? Olha só, valor econômico. Espero não causar Armagedon de inteligência artificial, entre aspas, diz Musk. Yuri, queria saber o que a gente pode tirar das ideias do Elon Musk para a inteligência artificial, que eu sei que é um tema que você também tem alguns receios, né? Enfim, compartilhe um pouco com a gente da sua visão aí dessa notícia. Vamos lá, Habib, deixa eu comentar a notícia primeiro e depois eu faço as minhas considerações pessoais.
Bom, em Paris, teve uma conferência aí de tecnologia, na qual Elon Musk endossou as palavras da diretora-presidente do Twitter, a nova, né, a Linda Yaccarino, e disse: quase todos os anunciantes disseram que voltaram ou que vão voltar a anunciar no Twitter. Grava essa informação numa caixinha, anúncios no Twitter. Desde a aquisição no Twitter, o Elon Musk demitiu inúmeros colaboradores, está em busca da rentabilidade, mas dadas as polêmicas, ele perdeu a receita com essa evasão aí dos anunciantes. Beleza, então só para contextualizar, anúncios. O Elon Musk também comentou sobre a segurança de anúncios não aparecer ao lado, por exemplo, de conteúdos controversos. Então, algum vídeo, algum tema fazendo, por exemplo, uma criança assistindo um vídeo e, de repente, o anúncio do Twitter ou de qualquer outra plataforma colocando um assunto que não diz respeito a crianças ou que não conversa com a idade. Então, a inteligência artificial tem que ser regulada para isso. Nessa ida a Paris, o Elon Musk também encontrou o presidente da França, o Emmanuel Macron, para falar sobre os projetos de contratação e construção de uma fábrica de baterias na França. Então, ele marcou o território na comunicação, Twitter, marcou o território em relação à Tesla. É uma pessoa que aproveita bem as suas viagens, né? Isso aqui é o que eu diria que é diluir os custos fixos dessa viagem. Bom, aqui foi para contextualizar um pouco. Afinal, nessa conferência, o que de fato chamou a atenção e que é motivo dessa notícia é que o presidente da LVMH, o Anthony Arnaud, ele fez uma pergunta, no mínimo, capciosa ao Elon Musk. Foi a seguinte: o surgimento da inteligência artificial anunciaria o fim do setor da publicidade? O Elon Musk titubeou um pouco para responder, né? Mas aí eu retomo aqui o início dessa reportagem, que é o anúncio do Twitter. Vai voltar o anunciante. Aí o Arnaud fala, e aí, a inteligência artificial vai acabar com isso? Os anunciantes do Twitter vão deixar de voltar, né? Voltariam, mas não voltarão mais, algo do tipo. Então, foi uma pergunta, no mínimo, delicada aí para o Elon Musk responder nesse dia. Bom, Elon Musk ele respondeu que a inteligência artificial é a tecnologia mais disruptiva de todos os tempos, mas que ela pode ter um resultado catastrófico. Então, ela vai ser disruptiva, mas pode dar ruim. Então, algo que pode substituir o anúncio vai ser catastrófico. Então, pensa isso na cabeça ou na cabeça das pessoas que tomam decisão de fazer anúncios publicitários no futuro. A gente aqui somos partes disso, né? Então, temos que analisar aí aonde faremos os nossos anúncios, com quais empresas, por quê e como, para saber onde queremos chegar. Lembrando que o Elon Musk ele foi o fundador da OpenAI, um dos fundadores, um dos criadores do ChatGPT. Além dessas duas, no início de 2023, ele fundou a X.AI, e que, de acordo com ele, o modelo de inteligência artificial que busca a XAI é o modelo de inteligência artificial que busca a verdade que um dia entenderá o universo. Aí vamos lá, Habib. Que verdade é essa? Contra fatos não tem argumentos. A gente vai criar fake news e dizer o que foi dito, vai gravar vídeos e com inteligência artificial vai fazer as pessoas dizer o que não disseram. É muito complexo analisar isso, principalmente eu tenho um baita receio, Habib. Essa semana, por exemplo, eu recebi um vídeo no WhatsApp, eu comecei a assistir, eu fiquei pasmo, eu falei, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. E aí, em seguida, eu parei, fui pesquisar no Google aqui, que eu ainda confio parcialmente, e descobri que o vídeo tinha sido feito por meio de inteligência artificial. Mas era tão real que por 2 minutos que eu estava assistindo o vídeo, eu me comovi, eu fiquei impressionado. Não é possível que isso pode ter acontecido, está dessa forma. E aí, até nesse grupo de WhatsApp que eu estava, as pessoas comentaram, é de inteligência artificial, não é isso, é só uma brincadeira. Até onde essa brincadeira pode ir? E se fosse algo que, sei lá, me desse um ataque cardíaco, palpitação no coração, fiquei nervoso, uma situação que pode perder o controle. Quando fala que vai ser catastrófico na questão das crianças, como que no futuro a gente vai saber se algo é verdade ou não? Eu tenho um pouco de angústia de saber como é que vai ser esse futuro, que eu espero estar vivo para ver,
mas os nossos sucessores aí, os nossos herdeiros, as pessoas que virem depois da gente nas próximas gerações, fico um pouco angustiado com isso, Habib. Fui enganado pela inteligência artificial e estou com medo, inclusive, de analisá-la. Pois é. E aí, para a gente descobrir que o Yuri é um ser de inteligência artificial, ninguém nunca viu ao vivo, né? Tô brincando. Yuri está sempre presente nas aulas presenciais e estará presente no BTC Reunion, o encontro semestral dos alunos, instrutores, corpo da BTC. Se você é aluno ou aluna da BTC, já entre em contato com o pessoal no seu grupo de WhatsApp da turma para participar do BTC Reunion que está chegando, hein? Dá uma olhada lá. Obviamente, eu não vou abrir para todos aqui publicamente, local, etc., porque a ideia é juntar os alunos, alunas e o corpo da BTC. Mas, se você quiser conhecer um pouco mais, já sabe, inscrições estão abertas para você participar da próxima turma e também do próximo BTC Reunion e conhecer o Yuri Salomone aí ao vivo. Bom, vamos para a última notícia, e aqui com o Guilherme Guraib, que eu não sei se estará no BTC Reunion, vai depender aí da passagem, se ele vai comprar ou não, né? Mas vamos ver. A próxima notícia aqui também, inteligência artificial. Big Techs e grupos de mídia negociam acordos sobre inteligência artificial. Então agora até os grupos de mídia entraram no samba, hein, Gui? Conta um pouquinho. Boa, Habib. Bom, sobre esse BTC Reunion, infelizmente não estarei presente em São Paulo, mas podemos combinar a edição Floripa dele. E assim, pode aproveitar no verão, quem sabe, né? Agora no inverno não é tão interessante. Mas vamos lá. A notícia então fala sobre as Big Techs e os grupos de mídia, né? Ela comenta que as empresas por trás dos algoritmos de inteligência artificial, OpenAI e Google, né, donas do ChatGPT e do Bard, elas têm tido conversas com grupos de comunicação como o The New York Times para discutir sobre a utilização dos conteúdos desses portais no treinamento da AI. Além de uma compensação financeira, a gente tem aqui em jogo o próprio modelo de negócio dos jornais, né, que antigamente tinha muita receita da venda de exemplares impressos e de publicidade. Agora tem assinatura online, mas assim, quem que assina jornal hoje, né? Acho que é muito menos do que a galera que assinava jornal físico antes, porque você tem muito acesso online de graça, né? Então acaba que a receita fica por conta da publicidade. E aí, nos mecanismos de busca com a AI, né, com o ChatGPT, diferente do Google, que você vai lá, faz uma pesquisa e vai para o site do portal, quando você quer ler uma notícia, no ChatGPT, no Bard, você faz uma pergunta e você tem a resposta no ambiente do chat. Você não vai para o site do portal de notícias, né? Então, esses publicadores de informação, esses jornais, eles vão ficar sem o tráfego. E se eles não têm o tráfego, eles não vão ter receita de publicidade. Eles não vão ter receita nenhuma, e aí, de onde que vai vir a receita deles? Né? Então, esse é o problema para as empresas de mídia. Para as empresas de tecnologia, eles, eles entendem que é bom ter as empresas de mídia existindo, né? Porque a inteligência artificial precisa ser treinada em inteligência humana, né? Eles querem ter alguém escrevendo texto ali legal para eles poderem utilizar no treinamento da AI. Então, dessas negociações, o que eles estão discutindo é o surgimento de um modelo de remuneração das empresas de tecnologia para as empresas produtoras de conteúdo. Eles comentam aqui sobre dois tipos diferentes de opção. Um seria um valor fixo, anual, pagamento que seria pago, né? O outro seria um modelo de pagamento por uso, algo semelhante ao que acontece hoje na indústria da música com o Spotify, né? Aliás, lendo essa matéria, eu me lembrei da série do Spotify que tem lá no Netflix. Acho que a BTC até já fez um post recomendando essa série. Ela é bem interessante e vale assistir. Durante diversos episódios lá, a temática é justamente o quão tensa eram as negociações entre as gravadoras, produtoras de conteúdo, como a Sony, e do outro lado o Spotify distribuindo música, né? Bom, não só a viabilidade econômica e sobrevivência dos veículos de comunicação, né, dessas empresas está em jogo, mas também a do produtor desse conteúdo, que no caso é o jornalista. Tem um relato aqui do Matthias Döpfner, que representa uma empresa de mídia sediada em Berlim, que é dona do Die Welt e do Bild, e ele comenta que prefere esse modelo Spotify, ou seja, um modelo de pagamento variável. Na indústria da música, a gente viu que a distribuição digital mudou completamente
o fluxo de dinheiro, né? Então, se antes a venda de álbuns era algo relevante, agora isso não é uma receita tão relevante mais e o artista precisa fazer shows para ter uma renda legal, né? Eu fico me perguntando como é que o jornalista vai ganhar vida nesse modelo variável aí, onde ele faz o conteúdo para um portal que daí vai levar para uma AI que vai ser treinada e aí essa AI, não sei se vai ter publicidade ou não, né? Será que a gente só vai ter os jornalistas sponsored by, né, patrocinados por grandes empresas e políticos, ou vai ter algum pensador independente aí nesse futuro de AI? O que você acha, Habib? Olha, eu acho que independente tem poucos hoje já, talvez não seja esse o maior problema, mas eu vejo alguns problemas relacionados à curadoria de conteúdo, tá? Talvez eu compartilhe aí de alguns dos receios que o Yuri comentou que ele tem com a inteligência artificial, e eu tenho em relação sim a conteúdo e mídia relacionado à curadoria, né? Lembrando, isso é muito importante, já teve uma discussão bastante tensa em relação ao Chat GPT, sobre o fato dele ser uma inteligência artificial de criação de textos, né, criativos, e não como um banco de dados de informações, ciência, histórias, assim por diante, né? Então, o objetivo dele, inclusive, é a criação de textos, e não ser um banco de dados, tá? Isso é muito importante para ser referenciado, para utilizar como verdade, né? Então, vou continuar sendo um grande amigo e fã da boa ciência. E com isso ficamos no episódio de hoje, né? Com essa notícia. Queria muito agradecer a participação de vocês, Yuri. Muito obrigado novamente. Obrigado, Habib. Obrigado, Goraeb. Obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Foi um prazer poder compartilhar esses assuntos com vocês e a minha angústia com a inteligência artificial, Habib. Quanto mais eu leio e estudo sobre, mais angustiado eu fico, não vou negar. Mas a gente há de vencer a inteligência artificial com a humana, quem sabe, né? Um prazer, ótima semana a todos e até semana que vem. Muito obrigado, venceremos, é muito bom. E Gui, muito obrigado de novo pela participação. Sentiremos sua falta no BTC Reunion, hein? Bom, é isso aí, só nos resta continuar estudando, né? Não deixar a inteligência não artificial morrer. Bora lá. Boa noite, galera. Boa tarde, né? Enfim, nos vemos semana que vem. Muito bom, obrigado você que nos acompanha até agora, pelo interesse e pela paciência, e nos vemos novamente na semana que vem para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.